o Sport conheceu a primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe rubro-negra visitou o Ituano no Novelli Júnior e saiu derrotada por 1-0. Esse resultado traz lições e também um sentimento de injustiça ao torcedor rubro-negro e também a todos os jogadores e membros da comissão técnica. O Sport produziu muito, principalmente no segundo tempo, mas esbarrou na falta de pontaria. E em noites de Série B, a efetividade é soberana. E por isso a gente vai começar a explicar o porquê o Sport perdeu e conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro a partir de agora. E a gente vai começar pela escalação do Sport, né? O Mariano Souza mandou a equipe com Kaique França, Pedro Lima, Rafael Thierry, Luciano Castan e Felipinho. No meio campo, Felipe Domingues e Ortiz, ganhando a vaga do Alan Ruiz. O Ortiz entrou muito bem diante da equipe do Brusque, participou de 3 gols, né, diretamente. Um dando assistência, outro marcando gol e outro uma pré-assistência ainda. E mais à frente, Lucas Lima, Coutinho e também a entrada do Barleta no lugar do Romarinho. O Romarinho não tem tido tanto protagonismo nos últimos jogos. O Barleta entrou, fez 2 gols. Então o Mariano Souza achou por bem ouvir o campo, né? Aproveitar o bom momento das duas peças e colocá-las para jogar contra a equipe do Ituano. E também a gente vai perceber que tem um pouco de estratégia do Mariano Souza, né? A estratégia do Mariano Souza era de ter o que, por exemplo? Ter tanto o Ortiz dando um pouco mais de peso na grande área e também o Barleta jogando ao pé natural, ou seja, jogando pelo setor esquerdo, dando mais jogadas de fundo, né? Buscando jogadas de fundo para que, com uma área mais povoada, o Sport pudesse, a partir de cruzamentos ou de jogadas combinadas, tentar chegar com mais peso e com mais finalização, porque sabia mais ou menos que a equipe do Ituano ia se defender muito num bloco muito baixo. Então, ter o peso da grande área e jogadas de fundo seria fundamental para esse duelo com o Ituano. No campo, a gente viu isso muito bem, né? A estratégia do Sport, do Mariano Souza, foi ter principalmente o Pedro Lima inicialmente e também o Barleta atacando o fundo, né? Os dois jogadores muito mais abertos, e com isso o Mariano Souza mudou um pouquinho o posicionamento do Lucas Lima. Como a gente vai perceber aqui, o Lucas Lima em alguns momentos ficava um pouco mais na base da jogada, um pouco mais recuado, né? O Domingues e o Pedro Lima sempre um pouco mais à frente dele, e ele vinha buscar essa bola aqui, nesse setor vago, como se fosse um lateral direito. E a partir disso buscar um pouco de combinação, buscar encontrar o Pedro Lima na profundidade para que o Pedro Lima pudesse, com a área preenchida, buscar os cruzamentos. E aí a gente percebeu também outro detalhe, né? Os cruzamentos não foram tão bons nesse cenário, principalmente inicial. E aí, quando a gente vê as estatísticas, isso fica ratificado, né? Dos 11 cruzamentos que o Sport tentou na primeira etapa, apenas um foi certeiro, né? Então, uma equipe que teve uma certa profundidade pelos lados do campo, a estratégia inicial do Mariano Souza ela foi exitosa, mas que pecou muito individualmente no fundamento do cruzamento, né? Apenas 9% de acerto nos cruzamentos é um número muito baixo para uma equipe como o Sport jogando dentro do Itu. Se os cruzamentos não estavam dando certo e a equipe tinha uma boa jogada, uma boa chegada no fundo, uma alternativa começou a surgir, né? Com o Lucas Lima jogando um pouco mais atrás, a gente passou a ver o Sport fazendo esse cruzamento para trás ou invertendo um pouco mais essa bola, ou através de uma segunda bola, uma rebatida, o Lucas Lima ficando com essa posse. E aí a equipe do Sport conseguia, a partir da qualidade da visão do jogo do Lucas Lima, inverter a jogada, e aí o Lucas Lima invertia essa bola para o setor esquerdo para tentar encontrar o Barleta, tentar encontrar o Felipinho, e o Sport teve 2 situações muito promissoras, né? Uma, o Barleta chutou para a defesa do goleiro, e a outra o Felipinho também finalizou para uma bela defesa do goleiro da equipe do Ituano. E o primeiro tempo termina, como a gente vê aí, com o Sport tendo muito mais posse de bola, né? 74% de posse de bola, tendo um domínio territorial muito grande, buscando finalizar as jogadas, mas não tendo tanta efetividade, né? Como a gente pode perceber, né? O Sport chutou 7 vezes no primeiro tempo, mas uma apenas foi no gol do goleiro do Ituano, né? A finalização do Felipinho. E aí a gente percebe que faltou um pouco mais do detalhe, né? do passe antes da finalização, seja um cruzamento, seja um passe. O time do Sport
hoje viveu uma noite muito infeliz nesses fundamentos, né? Então, era necessário que viesse algumas mudanças, né? Não só de peças, mas também de comportamento, para que o Sport pudesse também infiltrar um pouco mais na grande área, porque em alguns momentos ficou um pouco passando ao largo da grande área, né? Porque os cruzamentos eles não conseguiam entrar, e aí o Coutinho ficou muito isolado nesse sentido, né? Mas aí o Mariano Souza preparou já de início algumas alterações para o segundo tempo, né? E a gente já percebe a primeira modificação do Mariano Souza foi a entrada do Romarinho, né? Ele já coloca o Romarinho na vaga do Tite Ortiz e aí promove algumas alterações. Por exemplo, o Romarinho veio jogar na direita, o Lucas Lima foi deslocado para o centro e o Barleta permaneceu no setor esquerdo, né? Com isso, a ideia do Mariano Souza era de novo reforçar as jogadas pelos lados do campo, né? Tem uma equipe que iria ter muita profundidade para tentar explorar bem o jogo aéreo do Coutinho dentro da grande área. Esse jogo aéreo do Coutinho não foi tão explorado, né? Mas a gente passou a ver que o Sport teve muitas jogadas de fundo, muitas jogadas combinadas, né? O segundo tempo, o volume do Sport foi muito maior. E a gente percebe, ó, de novo aqui, ó, o detalhe, ó, Pedro Lima e Romarinho. Com isso, ele tinha Pedro Lima e Romarinho de um lado, Filipinho e Barleta do outro, dois jogadores que atacam muito fundo e queriam alternar em alguns momentos, o momento que iam estar em amplitude e espetados, ou jogando um pouco mais por dentro, né? Então o Sport passou a ser uma equipe de muita profundidade, de muito volume, e isso ficou muito claro. Olha as dinâmicas, né? As triangulações que aconteceram, o time do Sport triangulando, chegando na grande área com o Barleta, chegando na grande área com o Filipinho, chegando na grande área com o Lucas Lima, uma equipe que foi dominante, né? Uma equipe que passou a criar muitas situações de gol, como a gente percebe, ó, em muitos momentos a mesma jogada inteligente, né? Percebia que a grande área, a equipe do Ituano já estava afundando toda para dentro da grande área, e aí a genialidade do Lucas Lima, um passe para trás, e aí o Domingues não consegue finalizar tão bem, chegando na grande área, perde uma grande chance. Então a gente vê que as mudanças do Mariano Souza, mais uma vez, tiveram um efeito positivo. O time do Sport aumentou a sua imposição, aumentou o seu volume e passou a ser uma equipe muito dominante, né? Passou a ser uma equipe que começou a criar situações reais de gol, né? Criou muitas chances reais de gol, obrigou mais uma vez o goleiro o Jefferson a trabalhar bastante e pecava muito na finalização. Aí não foi mais no passe, não foi mais no cruzamento. A finalização passou a ser um fundamento que incomodou muito mais no segundo tempo, né? O Sport passou a perder muitas chances de gol, né? E aí, para tentar fazer com que o Sport buscasse o seu gol, né? O Mariano Souza, mais uma vez, ele arrisca, né? O Mariano Souza quer essa vitória a todo custo, então ele promove mais algumas alterações. Promove a saída do Filipinho, que não fez um bom jogo, errando domínio, errando decisões, ali principalmente em zona mais baixa, em zona mais próxima da própria grande área. Então gerou situações de recuperação de bola para a equipe do Ituano que criaram situações de escanteio. A entrada do Alan Ruiz no lugar do Felipe, perdão. E aí o time do Sport teve essa mudança, aí o Dalbert começou a fazer a função no lado esquerdo. O Romarinho e o Barleta trocaram de posicionamento, o Barleta foi jogar na direita, o Romarinho veio para jogar na esquerda, e a equipe do Sport passou a jogar com um tripé de meio-campistas, e o Domingues foi fazer a função de primeiro homem de meio campo, né? Então o Sport ficou com um tripé com Lucas Lima, Alan Ruiz e Domingues, então passou a ser uma equipe muito mais ofensiva do que costumeiramente já é. E aí a gente pôde ver mais uma vez que a equipe criou situações, né? O time do Sport mais uma vez utilizando triangulações, combinações, movimentações bem coordenadas. Por exemplo aqui, ó, o Romarinho fazendo essa diagonal de dentro para fora, o Lucas Lima recebendo essa bola no entrelinha e o Alan Ruiz atacando a grande área e recebendo essa bola, essa grande chance que o Alan Ruiz teve, e aí não teve confiança, né? Mais uma vez não teve confiança de finalizar com a perna direita. Era a finalização para a perna direita aí. A bola estava toda a feição do Alan Ruiz para finalizar com a perna direita. E aí ele bateu cruzado de esquerda, ainda teve um desvio. Mas a gente percebe que em muitos momentos a questão técnica
foi um fator limitante para o Sport, né? E olha que o Sport tem jogadores com a capacidade técnica muito alta, né? Alan Ruiz, a gente tá falando de Romarinho, Lucas Lima. Então, jogadores que têm um nível cognitivo, um nível técnico muito grande, mas que, dentre a sua alta capacidade técnica, possui limitações, né? O Lucas Lima tem uma limitação da perna direita, não utiliza tão bem. O Alan Ruiz é a mesma situação. O Alan Ruiz, em muitas situações, fica previsível, né? Sempre tentando puxar para a esquerda, o que facilitou muitas vezes a marcação da equipe do Ituano na entrada da grande área, porque ele sempre puxava para a esquerda, o cara já sabia, então já fechava o espaço. Então ficava um pouco um jogo de uma nota só do Alan Ruiz. E quando ele teve essa grande chance aí para tentar finalizar, faltou um pouco de confiança, né? Era meter o pé direito na bola ou tentar bater uma batida mais cruzada, dando uma encaixada assim na bola. Ele tentou dar uma chapada assim e a bola saiu meio distante, não tão perto, e ainda contou com um desvio, né? E depois o time do Sport tentou ainda algumas situações para buscar abrir o placar, né? Em um sopro de sobriedade, de talento do Vinícius Paiva, a equipe do Ituano chega a seu gol, né? O time do Sport cobrou um escanteio curto ali, não matou a jogada, a equipe do Ituano conseguiu desenvolver, não atacou imediato, o contra-ataque não aconteceu, o time do Sport se reorganizou parcialmente, mas o meio-campo estava um pouco esfacelado, né? Só tinha ali o Lucas Lima para dar combatividade, o Lucas Lima já estava um pouco cansado, né? Então aquele setor de meio ficou desguarnecido, o zagueiro Thierry saiu para abafar, o cara tocou no lado e aí o Vinícius Paiva limpou bem o lateral direito, o Pedro Lima, e deu uma chapada bonita na bola, botando essa bola lá no ângulo do Kaique França sem chance, né? Então o Sport ainda depois teve algum volume, teve chances de marcar ainda o gol de empate, mas de novo era uma noite de muito erro de fundamento, de muito erro técnico, que culminou com a derrota para a equipe do Ituano, né? Noites de Série B é isso, se você não tem efetividade, se você não passa a aproveitar o volume de chances que você cria, meu amigo, Série B castiga, a Série B castiga. Como a gente pode ver aqui nas estatísticas, a posse de bola diminuiu um pouco, né? Caiu para 64%, mas o time do Sport dobrou o número de finalizações que teve no primeiro tempo, finalizações certas, e também triplicou o número de finalizações no alvo, né? O que atrapalhou de fato foi que o time não estava com a pontaria em dia, né? O time criou, teve volume, teve chances claras de gol, mas não soube que converter. Então a efetividade foi hoje o mal, né? O calcanhar de Aquiles da equipe do Sport. Se você gostou dessa análise, não esquece, né? Deixe seu like, se inscreve no canal, que isso é muito importante para que a gente possa ampliar o nosso alcance aqui dentro do YouTube. Torcedor rubro-negro, deixa aqui os comentários o que é que você achou desse jogo contra a equipe do Ituano e o que pode melhorar para a próxima rodada contra a equipe do Avaí. A gente vai ficando por aqui, até a próxima e tchau, tchau!